Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou o Marcelo Ferreira. Esse é o primeiro de uma série de vídeos que eu vou estar dando início agora a respeito de um assunto que tem trazido muita confusão, tem havido os seus erros, exageros, e que realmente eu tenho percebido um pouco de desequilíbrio. Nós vamos estar tratando sobre a Santa Ceia do Senhor. O que é que podemos aprender, de alguma forma tentar ajudar o povo de Deus a tirar dúvidas e edificar o corpo de Cristo. Não vou ter pressa para acabar esses vídeos, vou fazer quantos vídeos forem precisos. No decorrer também que talvez possa aparecer mais dúvidas, eu já quero te incentivar a deixar a tua dúvida, o teu comentário aqui embaixo, nos comentários. Você pode estar postando, vou dar uma olhada, se for bastante relevante e pertinente, com certeza eu vou estar tratando. O texto realmente que nós vamos usar para de alguma forma tentar elucidar o tema sobre a Santa Ceia é o de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Eu sei que a gente poderia tirar várias e várias lições do registro da Santa Ceia que está contido nos evangelhos, né? Que pode sim edificar e são necessários, são úteis sim. A gente pode aprender sobre humildade, sobre serviço, né? Mas um texto que de forma muito elucidativa apresenta o que é e o que não é a Santa Ceia do Senhor é o texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 17. Por quê? Porque Paulo ali, ao se relatar o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, ele aproveita a ocasião e expõe a carnalidade, a infantilidade, o desequilíbrio, a religiosidade dos irmãos da igreja de Corinto. Porque pense numa igreja que deu trabalho para Paulo, até na Santa Ceia, né? E Paulo, assim, de uma forma muito direcionada, muito sábia, inspirada realmente por Deus, ele vai expondo de forma minuciosa o real significado da Santa Ceia, até para alertar e incentivar os irmãos a não viver uma vida religiosa, né? E hoje em dia não é diferente. Acontece que de haver muitas dúvidas, muitos exageros, né? Realmente uma falta do real ensino a respeito da Santa Ceia do Senhor. E talvez você pergunte, mas Marcelo, e por que isso acontece? Qual é a razão disso acontecer, essa falta de equilíbrio? Meu querido, eu acredito que só tem um motivo, que é a falta do conhecimento. A palavra de Deus diz que o povo perece por falta de conhecimento. O povo de Deus, imagine só você. Então, se nós tivermos o conhecimento, se nós abrirmos as Escrituras, nos expormos à palavra de Deus, com certeza seremos instruídos pelo Senhor e assim possamos, usando o próprio exemplo da igreja de Corinto, a não cometermos os mesmos erros, né? Foi tudo escrito ali para nosso proveito, então podemos sim tirar um bom proveito daquilo ali. E essas dúvidas, esses exageros que acontecem, vêm exatamente pelo fato da falta do conhecimento da palavra de Deus. E aí, a pessoa sem um conhecimento, a pessoa sem um entendimento correto, ela acaba virando uma presa fácil para as pessoas que tentam dominar, tentam coagir, tentam impor suas regras, suas doutrinas de homens. E aí ela vira realmente uma presa muito fácil nas mãos dessas pessoas. Porque, meu querido, a Bíblia diz que tem o joio e tem o trigo. Eles crescem no mesmo canto, né? A Bíblia diz que tem lobos em pele de cordeiro. Então, a única coisa que vai nos livrar desse tipo de vento de doutrina, o que vai nos livrar do vento de doutrina é exatamente uma exposição da palavra de Deus, para que nós possamos passar tudo aquilo que estamos ouvindo pelo crivo das Escrituras. Não tem outro jeito. Nós devemos sim nos debruçar na palavra e buscar o entendimento através da oração, em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E podemos assim refutar falsos ensinos e doutrinas humanas. Porque, meu querido, quando a pessoa não está alinhada com a palavra de Deus, ela fica vulnerável a todo vento de doutrina. Principalmente esses lobos que eu acabei de falar, esses lobos em pele de ovelha, né? Esse joio que cresce em meio ao trigo. E aí, por interesses escuros, interesses ocultos,
acabam realmente fisgando aquela pessoa que não tem o conhecimento. Então, nós vamos abordar o principal fato, o principal assunto, né, que é da Santa Ceia, que é exatamente o que está contido lá em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 17. Não vamos expor, não vamos mergulhar agora. Esse primeiro vídeo é só para a gente montar aqui as dúvidas recorrentes, montar aqui uma problemática, para que no decorrer dos outros vídeos nós possamos realmente, de versículo por versículo, elucidar o real significado da Santa Ceia. Então, talvez você pergunte, mas Marcelo, qual é assim as principais dúvidas, dúvidas recorrentes que acontecem? Gente, eu tenho ouvido todo tipo de dúvida, né? Mas eu creio que a principal dúvida é exatamente quem pode participar da Santa Ceia. Quem pode participar da Santa Ceia? Eu anotei aqui algumas que podem nos ajudar e dar uma luz a respeito de como é que nós vamos, um pontapé inicial, né? Temos assim uma luz, um norte para a gente poder seguir. E aí, como eu falei, no decorrer dos vídeos provavelmente apareçam mais dúvidas, mas eu acredito mais ainda que quando nós expormos as dúvidas e mergulharmos no texto, de tão elucidativo que ele é, na própria leitura você já vai refutando, pelo processo de eliminação, né? Você já vai refutando as dúvidas que vinham aparecendo. Você vai ver, puxa, mas uma dúvida tão que causa tanta confusão, quando eu estou lendo a palavra, quando eu leio a Bíblia, e fica tão claro, tão esclarecido, que você refuta imediatamente. Não há espaço para aquele tipo de dúvida. E aí você vai perceber que são somente ventre de doutrinas. O ser humano metendo o dedo nas coisas de Deus. Meu querido, quando o homem inventa de se meter nas coisas do Senhor, né? Quando o homem inventa de se meter nas coisas de Deus, só é para causar confusão. Só causa distorção da palavra, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Eu não estou dizendo que é errado você buscar conselhos e se submeter às suas lideranças. Não estou dizendo que é errado. Mas nós devemos até passar às lideranças aquilo que está sendo dito no púlpito, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo pregado, pelo crivo da palavra. Não é você pegar aquilo ali, engolir seco e aceitar aquilo ali. Não, de forma nenhuma. Nós precisamos sim usar sempre o crivo das Escrituras, principalmente quem ocupa uma posição de liderança, uma posição de autoridade, para que nós não venhamos a permitir ser fisgados por aquilo que lá na frente pode prejudicar. Por isso que a gente vê hoje pessoas mergulhadas no desânimo, mergulhadas na autocondenação, né? A cadeira do autoflagelo, por falta de conhecimento. Pessoas usando da palavra de Deus para oprimir, para dominar o povo, para realmente colocar um jugo de domínio sobre as pessoas. E a Bíblia fala, meu querido, que o jugo do Senhor é suave e o seu fardo, ele é leve. Então, se está causando opressão, se está causando discórdia, se está realmente oprimindo as pessoas, a gente já sabe, isso não vem de Deus. Amém, querido? Então, as principais dúvidas que eu ouço, e tem até algumas muito tolas, exageradas, é um extremismo, né? É um desequilíbrio total, que chega até a ser ridículo, de tão besta, de tão ridículo que realmente é. Então eu anotei aqui algumas que a gente mais escuta, né? É exatamente quem é que pode participar da Santa Ceia. Aí aparece a dúvida, eu posso participar da Santa Ceia estando em pecado? Né? Uma pergunta. Eu posso participar da Santa Ceia sem ser casado? Essa pergunta também aparece. Criança pode participar da Santa Ceia? Uma pessoa que não é cristã pode participar da Santa Ceia? Eu acho que a campeã é que eu posso participar da Santa Ceia sem ser batizado, né? São essas e outras dúvidas. Se nessa lista eu não dei a que você está pensando, a que você realmente possa me ajudar, e deixa aqui nos comentários uma dúvida recorrente que você tenha ouvido por aí afora a respeito da Santa Ceia. Vou fazer aqui rapidamente uma rápida leitura do texto, né? Para a gente já
já começar no intuito realmente de lhe estimular a se expor à Escritura, eu quero lhe aconselhar a você ler esse texto de 1 Coríntios a partir do verso 17. Eu digo a partir do verso 17 porque o capítulo 11 ele se divide em dois assuntos, mas para o que nos interessa agora, é exatamente a partir do verso 17 que ele vai estar tratando exclusivamente, especificamente, da Santa Ceia. Então, o texto realmente de 1 Coríntios 11, ele é, naquilo que a gente pode observar de o texto mais elucidativo que podemos encontrar nas Escrituras a respeito da Santa Ceia. Então, à medida que você for lendo em outras versões, a ideia do contexto da Santa Ceia vai ficando cada vez mais clara. Você vai lendo, relendo, pedindo orientação ao Espírito Santo, em oração, que eu tenho a certeza que vai ficando cada vez mais elucidativo, vai ficando cada vez mais claro. A luz da Palavra de Deus vai iluminar dentro do seu coração e nunca mais você vai deixar de tomar a Santa Ceia da forma correta, né? Da forma que, como Paulo diz, olha, depois que você se examina, você vai participar da Santa Ceia de uma forma legítima, sem ter nenhum perigo de você não estar discernindo o corpo e o sangue de Cristo Jesus. Então, para nós finalizarmos, e a tarefa de casa que eu dou é que você leia e releia esse texto, para que nos próximos vídeos nós já de maneira muito simples, a gente já vai eliminando as pequenas dúvidas, mas que têm gerado realmente tanta confusão no decorrer da nossa vida, né? Na vida cristã, no dia a dia, nos bastidores da fé, como a gente tem visto, infelizmente, pessoas mergulhadas no desânimo e na frustração pelo fato de não entenderem, não compreenderem o real significado da ceia. O texto de 1 Coríntios, a partir do capítulo 11, a partir do verso 17, ele vai dizer o seguinte. Eu vou só ler rapidamente o texto para lhe estimular realmente. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, ou seja, o segundo assunto que ele vai estar tratando, eu não vos louvo, eu não vos elogio. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, mas para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões e contendas, divisões, que ele está dizendo. E em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Vou estar dizendo o significado dessa palavra embriagar-se, que tem sido muito mal compreendido. Não tendes porventura casas para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que direi? Vou elogiar vocês, louvar-vos-ei, e nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. Tomai e comei, né? Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: Este é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que comerdes desse pão, todas as vezes que beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, verso 27, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Nós vamos aprender o que é tomar a Santa Ceia indignamente. Será que é a pessoa que é indigna? Será que a atitude, né, da pessoa está sendo indigna? O que é que significa isso?
Vamos estar aprendendo esse nome de Jesus. Aí ele vai no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, depois de examinar-se, coma deste pão e beba deste cálice. Por quê? Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Em outras versões vai dizer, você bebe juízo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos são os que dormem. Essa palavra dorme aqui é um eufemismo. Na verdade está dizendo que morrem mesmo. Né? Eufemismo é uma palavra que eu sei, uma palavra branda para dizer uma coisa ruim, uma coisa feia, uma coisa que escandaliza. Eufemismo, isso é eufemismo. Ele para amenizar aqui, não ficar tão duro, tão forte, eles dormem, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados por um mundo. Está aprendendo sobre isso também. O que é esse juízo? Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Já começa a fazer um sentidozinho aí, né? Mas se alguém tiver fome, come em casa, para que não vos ajuntais para a condenação. Aí ele finaliza, quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando estiver conosco, tratando-se da igreja de Corinto. Bem, querido, então, isso foi uma leitura por cima, sem entrar em detalhes, para que você seja estimulado pela palavra de Deus, seja estimulado a meditar nessa passagem. E, se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos elucidar de uma vez por todas esse assunto, para que nós possamos crescer em graça, crescer em conhecimento. E nunca mais vamos errar na hora de tomar a Santa Ceia. Então, continue lendo, continue meditando, que eu creio, tenho certeza, que vai ser metanoia para você.